Esta é a parte 3. Assista também a parte 4. Comecei a cuidar da minha sogra em novembro de 2019. Né? Ela teve demência frontal, uma situação muito difícil, mas eu não quero entrar em detalhes porque envolve Uhum. outras pessoas. Então, esses Certo. detalhes eu não prefiro não comentar. Uhum. Mas foi muito difícil também. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. E com a chegada da pandemia, né, se tornou mais difícil, porque a gente não podia deixar ela sair, né, não podia sair com ela, porque foi, né, foi decreto É, do aquele governo, lockdown, da né? OMS, para não deixar os idosos saírem e tal. E a situação foi criando uma complexidade maior. E minha sogra teve uma complicação no intestino, da qual ela já vinha sofrendo desde, meu esposo conta que é desde bem antes, há mais de 30 anos já, ela já tinha uma obstrução intestinal, ela já tinha realizado, acho que, algumas cirurgias, não vou falar Hum, números aqui para não errar. Sei que uhum, casada com ele, eu presenciei 2 cirurgias. hum, E essa segunda cirurgia não cicatrizava, foi na onde que eu, fazendo os curativos ali, né, na região umbilical, que eu fazia, pedia perdão mentalmente e hum. curiosamente o umbigo ali veio a cicatrizar. Mas internamente, tá, provavelmente não, porque houve uma progressão, né, do quadro e ela já com 84 anos, não, nós fizemos a festinha dela de 85, com 85 anos ela já Não não resistiu. resistiu, porque veio, como eu disse, aconteceu uma infecção, né, generalizada, tudo, aí Uhum. não teve jeito. E durante que eu estava cuidando dela no hospital, eu peguei Covid, acabei contaminando meu esposo, porque até então a gente não sabia, né? Mas como a minha sogra precisou ficar no isolamento do hospital, porque nenhuma dos raios-x que ela fez deu embaçamento no raio-x e eles ficaram com medo de ser suspeita de Covid e Hum. levaram ela para o isolamento. Mas posteriormente fizeram os testes e ela testou negativo para Covid. Talvez eu por ter ficado muito tempo acamada, assim, né, É. deitada, A deu. idade, né, também avançada, uma cirurgia dessa fica complicado. É, não, nessa época ela não fez a cirurgia, foi anteriormente, 2 anos antes, né, em Ah, certo. 2018, que ela fez a Uhum. cirurgia e se complicou até 2020. Ah, É é um que eu cuidava da processo. minha mãe, né? Antes eu cuidava da minha mãe até 2017, então eu não tinha como dar amparo para ela também. E com isso, no hospital, né? Peguei Covid, passei com meu esposo e nós ficou de isolamento. Eu tive pneumonia, 60% dos pulmão, e meu esposo ficou muito ruim. Ele teve perda de oxigênio, teve perda de apetite, ele não se Foi internado alimentava. também, não? Não. Como foi no comecinho da pandemia, eu não deixei assim, os médicos queriam internar ele, eu falei, não, eu assino a autorização, mas eu não vou deixar internar ele não, porque ele estava com muita dificuldade para comer. E em casa eu ainda forçava, sabe, 10 ml, 20 ml de água, de alguma coisa, eu ficava ali monitorando, porque eu tinha monitoramento em casa, né, os Hum. aparelhos. Quando precisava, ele precisou de oxigênio, eu levei ele para o hospital, ele tomou oxigênio, tomou soro, eu levava, chamava o SAMU para poder tomar soro, mas eu falei, não, eu cuido dele em casa. Mesmo ruim, né? Porque eu não podia deixar mais ninguém entrar e também a gente não podia sair. Uhum. E meu filho em Ribeirão, ele ficou muito desesperado, porque era o meu filho que, assim, cuidava da gente. Quando eu fiquei acamada, ele que cuidou de mim, sabe?
amava cozinhar. O estrogonofe dele não vi igual até hoje. Uhum. E nesse período, talvez tomado pelo medo de me perder, não sei, porque naquela época parecia que todo mundo que pegava Covid ia morrer, né? Até eu mesma, É. eu morria de medo de não acordar mais ou de ver o meu esposo ali falecer do meu lado. Uhum. Foi muito assustador. Foi no comecinho, nós foi o 22º ou 23º caso de Covid aqui da minha É, não cidade. tinha nem tratamento ainda, ninguém sabia como tratar, Não, né? Nem as ninguém sabia. consequências, nada. É. Não, então foi muito difícil. Só que assim, eu vi ele atrofiar em 15 dias assim, meu esposo ficou irreconhecível, nunca tinha visto aquilo. Mas Não é só realmente, uma gripezinha, sabe? depois, Não, depois foi entendido que essas pessoas precisavam ser internadas para ser tratadas com antibiótico, para curar a sim, infecção, né, sim. pulmonar. Não sei como E é que ele ele ficou bom. só não piorou porque eu tinha um oxímetro em casa que era da minha mãe. Então, quando a gente começou a sentir a canseira, porque eu achava, como minha sogra foi para o isolamento, para não ficar muito confuso, né? Que às vezes eu estou meio que É. atropelando algumas coisas devido à emoção, mas Hum. assim, como minha sogra ficou em isolamento, eu vim para casa, porque eu estava ficando no hospital com ela. Eu vim para casa, né? A minha cunhada, minha outra cunhada, depois que terminamos os exames da minha sogra, a minha cunhada foi para o hospital para ficar com ela. Mas minha cunhada entrou de manhã e meio-dia minha sogra estava sendo levada para isolamento, Hum. né? E aquilo me chocou, porque eu falei, nossa, não é como agora, né? Aí eu vim para casa para descansar, porque já fazia 4 dias e 5 noites que eu estava com ela no hospital, Uhum. né? Então, devido ao cansaço que a gente estava sentindo, eu achei que possivelmente fosse cansaço mesmo dessa rotina hospitalar, né? Mas aí o meu esposo, no segundo, terceiro dia de cansaço, ele não quis comer. Eu falei, bem, eu vou começar de monitorar. Comecei a tirar a PA dele, o oxímetro e a temperatura. No quarto dia, a saturação dele caiu para 92. E eu falei, bem, amanhã, que seria numa segunda-feira, eu falei, a gente vai fazer o teste. Ele falou, não, a gente não está com isso, não, misericórdia. Eu falei, mas vamos fazer um teste. Gente, eu tive em ambiente propício a isso. Eu estava no hospital. Então, a gente vai fazer o teste. Quando foi na segunda-feira, a saturação dele já estava no 91, parece, 90, já tinha caído mais ainda. Foi onde ele ficou no oxigênio. E eu, já com a pneumonia, eu sem sintoma, só Uhum. com dor nas costas e estado febril, que eu estava com 36,8, 37, alguma coisa assim, mas eles consideram estado febril. Mas assim, sem tosse, a gente não teve sintomas gripais, que nem tosse, espirro, coriza, Uhum. entendeu? E eu já com a pneumonia já comprometida, já 60% dos dois pulmões, né? E aí entramos, o médico receitou antibiótico, tudo começando ali um tratamento. Hum. E minha sogra no hospital, eles passavam boletim todos os dias, ó, tinha dia que melhorava. Quando saiu o resultado do teste de Covid, foi dado negativo. Eles fizeram 2 testes, os 2 testes dela deu negativo. Hum. E com isso, acho que diante da pressão psicológica, o meu filho comete suicídio, dia 14 de julho, né? Também não quero entrar em detalhes como fez isso, porque compromete terceiros, Sim. né? Então, não quero relatar Uhum. aqui o anteriormente, né, o que aconteceu. Só sei que eu posso dizer que foi a namorada dele que me mandou mensagem, porque ele fez um vídeo para ela, né? E aquilo ali eu entrei em estado de choque, porque numa das tentativas de ligação, quem atendeu? Assim, diante da informação da namorada dele, eu mandei mensagem para minha irmã, que estava na casa do meu sobrinho também, que mora em Ribeirão Preto. Minha irmã mora aqui, um detalhe, minha irmã mora aqui, né, na mesma rua que eu,
E já fazia mais de um mês que ela estava tentando ir para a casa do filho dela e não conseguia. Naquele final de semana ela foi. Hum. Ela foi para a casa dele, então ela estava lá na cidade, em Ribeirão Preto. E diante daquela informação, eu mandei mensagem, né, para eles, para minha irmã e para o meu sobrinho, falar, chama a polícia, né, pede para ir lá no apartamento do Marcos. E foi tudo muito rápido. A namorada dele mandou mensagem em torno de 00h05, 00h10, 00h40, 00h45, eu tentando, né, ligar no celular dele, mas ele não atendia, e por volta desse horário o policial atendeu. Eu achei que era ele, eu já atendi totalmente nervosa. Hum. E falando, isso é brincadeira, Marcos, que se faz comigo essas horas, você sabe que eu não estou bem, e tá me fazendo isso não é brincadeira. E o policial tentando chamar minha atenção, né, falando, senhora, senhora, senhora. Aí quando eu percebi que ele estava me chamando assim, eu falei, e você quem é? É um amigo dele que também está participando dessa brincadeira? Isso não tem graça. Aí ele falou, minha senhora, a senhora é a mãe do Marcos Guilherme? Eu falei, sim, sim, sou eu. Ele falou, teu filho acabou de cometer suicídio. E aquilo eu entrei em choque. Joguei o celular na cama e eu falei, só subi e dar um grito. Mentira. Isso é mentira, não é possível, não está acontecendo isso. E um detalhe, enquanto eu conversava com a minha irmã, né, a namorada do meu filho ali, a minha vizinha me manda mensagem, eu totalmente em silêncio, assim, só conversando com eles pelo WhatsApp, porque meu esposo estava dormindo, ele não, né, ele tinha conseguido dormir, eu não queria acordar ele. Minha vizinha me manda mensagem, ela falou para mim, Dulce, o que está acontecendo? Que você está gritando e chorando? Eu falei assim, não, eu tô aqui em silêncio. Eu não tinha nem expressado nenhum sentimento ainda. É. Aí eu mandei os prints das conversas dela, aí ela falou, né, ele escreveu, mandou uma mensagem, nossa, Dulce, misericórdia, não pode estar sendo isso, não. Eu falei assim, tomara a Deus que não. Mas assim, conversando só, né, Sim. sem mandar áudio, só digitando mesmo mensagem. Então, quando eu atendo, o policial atende essa minha ligação e fala isso e que eu começo a chorar e gritar, aí ela me liga. Ela falou, Dulce, então é real, agora você está gritando mesmo. Aí eu, isso eu não sei o que eu faço. E aí o policial queria, né, precisava entrar com providência, eu precisava ir. Eu falei, mas eu tô testada positiva. Ele falou, não tem problema, vem com máscara. Eu falei, mas eu não tenho como ir, meu esposo não tá aguentando nem levantar da cama. Ele falou, se prepara que a gente vai entrar em contato com a PM aí da cidade da senhora, eles vão ir buscar a senhora para vir. E naquela noite, foi a noite mais dolorosa da minha vida, né? Por tudo que eu já tinha passado, todas Imagino. fome, frio, violência doméstica, nada se comparava com aquela dor. Nada. E ali tive que ir para a cidade de Ribeirão Preto, dar todos os procedimentos de reconhecimento de corpo, funerária. E ali começou o meu luto, Uhum. né, materno, que eu já estava em luto do meu pai, da minha mãe. Meu pai faleceu em 2016, minha mãe em 2017. E o mais interessante, eu tinha realizado junto com uma amiga minha aqui um projeto Abraço Grátis. Uma vez por mês a gente ia para em algum local determinado da cidade e proporcionar abraço grátis Hum. para as pessoas. E mesmo milhares de abraços que eu tive, e eu não pude receber nenhum abraço, porque eu estava testada positiva, né? É incrível, né? Isso. Então foi uma parte assim que eu tive que passar esse deserto sozinha mesmo. Nossa. E
E foi um choque, né, para a família, foi a base. Uhum. E meu filho faleceu dia 14 de julho de 2020 e minha sogra dia 15 de No dia julho, seguinte, no dia seguinte. nossa. É como se ela só estivesse esperando eu Você sentir acha a que dor. a sua sogra dessa vida é aquela mesma da vida passada? E, o, Sim, eu sinto que sim. e o seu marido Mesmo atual, em fisionomias diferentes, sim. o seu marido atual também seria aquele que você matou na vida passada? Sinto que sim. É, porque Sinto que realmente sim. esses pontos todos Porque se ele ligam. nasceu com desvio no coração, né? Ah, foi. E você cuidou dele também, né? Praticamente salvou a vida dele, né? Isso, Como um resgate. isso, É exatamente. incrível como essas coisas se conectam. Conecta. Estamos É. todos conectados. Uhum. E, assim, particularmente, eu senti isso daí de mim totalmente, porque, assim, e a morte do meu filho também é um ponto de interrogação, porque por mais ter tido sido vestígios de suicídio, Hum. né? Porque ele foi encontrado num. Foi muito bobo a morte dele, porque ele usou uma cordinha fininha de bermuda no box do banheiro. E o meu filho, ele media 1,86 m. Ele era maior que o box. Aham. Ele, os policiais encontraram eles de joelhos, sem sinal de reluta, segurando a cordinha atrás, a mão para trás, né? E no laudo do IML, foi dado como asfixia mecânica após o dorso do corpo. Então, meu filho desmaiou antes. Hum. Até nós calculamos isso, que ele tivesse. Porque ele era cheio de brincar com coisas muito sérias, né? Ele brincava demais com coisa séria. Hum. Então, a princípio, a gente imaginou que ele queria dar um susto na namorada, tipo uma prova de amor, Sim. e acabou acontecendo um acidente. Pode ter sido um acidente, né? Sim, porque ele não teve sinal de reluta, Hum. que normalmente se dá em casos, né, É. de suicídio. Uhum. Então, o laudo do IML constatou isso, que a asfixia mecânica foi dada após o dorso do corpo, né? Que ele desmaiou e inclinou, e no que ele inclinou, Sim. puxou a corda. Então, na verdade, ele nem viu a morte, se for ver É, assim. não sentiu, né? Isso. Eu É, creio para mim pode que não é ter sido porque suicídio. É. é, eu calculo que sim. Eu falo suicídio por causa da forma que foi, É. né? Mas Ficou dentro resistente. de mim fala que não foi. Uhum. Foi acidente. E tanto é que depois a minha filha, que é sensitiva, ela teve, né, sonhos revelatórios e fala que não foi acidente, que não foi Ah, suicídio, foi um acidente. sim, ele falou isso pra E ela. na carta também, psicografada que a gente recebeu dele, também ele fala que não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, são fatos, né? E numa das primeiras cartas de um amigo, né, espiritual, ele fala, né, do resgate do Marcos, e ele fala que por brincadeira boba. Uhum. Então aí a gente teve a certeza. É, tem vários indícios, né? De várias fontes O que que eu acredito, embora assim teve já vários médios, porque assim, eu não quero me doutrinar mais em nenhuma religião. Eu estudo todas, né? Me Uhum. considero hoje espiritualista, porque todas têm a sua base de resposta. É. Basta a gente extrair o que há de melhor. E o que eu acredito é que o meu filho aceitou vir passar por essa prova comigo. Uhum. Que eu Que precisasse. era um plano já de vida dele chegar nesse ponto, né? Para Porque fazer um resgate.
Paulo, ele veio assim, ele deixou rastro de marca só de amor por onde ele passou, sabe? Os amigos, um amigo dele teve um filhinho agora há pouco tempo. O amor dele pelo Marcos era tanto que ele colocou o mesmo nome do meu filho, no filho dele, Marcos Guilherme. Uhum. Os primos, sabe? Os tios, os colegas de trabalho, por onde ele passou. Hum. A saudade é imensa, assim, porque ele era aquela pessoa que cuidava, que zelava, que aconselhava. Ele tinha que idade mesmo? 20, ele, quando ele cometeu o suicídio em 2020, ele tinha 22 anos, dia 14, né? Ele estava com Uhum. 22 anos, ele ia completar 23 anos em Uhum. dezembro daquele ano. Uhum. Ele não fumava, ele não bebia, ele não É. tinha vícios, ele era serviço para casa, da casa para o serviço. Uhum. Né? Ele vinha para minha casa nos feriados prolongados, nas férias, Uhum. né? Ele E trabalhava lá em Ribeirão Preto? ele era recepcionista de uma faculdade. Uhum. Ele trabalhava. E tinha começado a faculdade de gastronomia. O sonho É. dele era ser chefe de cozinha. Uhum. E não teve assim, ele não tinha vestígio de depressão, ele era uma pessoa muito alegre. Ele era Uhum. impulsivo, né? Às vezes ele pensava em fazer, ele não pensava muito nas consequências. Sim. Ele era impulsivo, assim, O que tem a ver mas também com a idade, né? Nessa idade dele, as pessoas são mais impulsivas mesmo, não medem muitas sim. consequências, né? Tanto é que o apartamento dele estava tudo em ordem, sabe? A cama esticada, a comidinha pronta, a marmita pronta na geladeira, tudo limpinho, Uhum. sabe? E assim, né, não houve, ó, nem o box. O meu filho pesava quase 100 quilos, Uhum. né? Ou aquele alumizinho lá do box, nem É, entortou, não nem tirou os vidros do lugar. Que uma é. pessoa com esse peso num box daquele, eu acredito Uhum. que ele nem ele falou assim, ah, isso aqui nem vai dar certo, porque, sei lá, não sei. É. Parece que tinha que acontecer, né? Mas que ele não precisava passar pela dor daquilo, né? Ele talvez tenha sido tirado antes do corpo. Eu acredito muito nisso, É. principalmente depois do que a gente viu o laudo, né? Uhum. A gente já imaginava algo sobre isso, mas depois do laudo do IML que a gente retirou, aí a gente teve total certeza. Uhum. Certo, Dulce. E o que é que assim a gente pode aprender com essa experiência, né? O que é que você aprendeu? Esta é a parte 3. Assista também a parte 4.